Levante a voz. Thaís Chicorel, bom dia. Bom dia, ouvintes. Olha, nós já acompanhamos, infelizmente, e nós vamos falar aqui de maneira geral e não específica, né? Mas incêndios, pisa-pisa, situações em casas de shows, estabelecimentos comerciais, e aí, aquela preocupação. E quando se faz um restaurante, quando se faz um ambiente que vai receber muita gente, até uma igreja. Com certeza. Onde vai ter aglomeração de pessoas. Quais os cuidados que as pessoas devem ter, quais os cuidados que o arquiteto, quem está ali planejando, tem que levar em conta? Perfeito, Léo. Essa é uma pergunta muito boa. Infelizmente, essa pergunta tem que existir porque realmente nem todo mundo leva isso a sério. Porque assim, na verdade, as pessoas donos de estabelecimentos comerciais, lojas, escritórios, casas de shows, igrejas, templos. Então, assim, qualquer local que seja de aglomeração de público, certo? Tem que ter uma responsabilidade maior. Por quê? Porque você vai concentrar um número grande de pessoas. Você vai ter uma circulação grande de pessoas. Então, você tem que ter uma preocupação com essas pessoas. Do tipo, começa com o nosso programa da terça passada, na escolha dos materiais. Então, você não pode escolher qualquer material que venha a causar algum tipo de prejuízo a essas pessoas, do tipo piso muito liso para as pessoas escorregarem. Então, assim, o cuidado, Léo, já começa a partir daí, na escolha dos materiais. Ah, Thaís, mas a escolha do material é uma coisa simples, depois altera? Não altera depois, porque agrega custo e o dono do estabelecimento não vai querer trocar. Então, assim, já começa nessa escolha. Outro ponto importantíssimo, que agora inclusive é lei, é a questão da acessibilidade. O espaço ele tem que estar adaptado para o acesso de todo tipo de pessoas. Tanto a pessoa que não precise de uma cadeira de roda, de muletas, como para uma pessoa que precisa de cadeira de roda. Então, assim, os banheiros tem que ter banheiro também acessíveis. Os banheiros com a barra, as portas amplas, para o acesso da cadeira. Então, assim, isso numa loja não, porque a loja é de rápida permanência, mas casas de shows e restaurantes tem que ter banheiros acessíveis, tem que ter rampas, caso esteja em patamares, né? Em outros níveis, não seja um nível único. Caso tem que ter rampa. Pode ser notificado, né? É notificado, isso. Que tem que refazer esse trabalho, como você disse. Tem que fazer a rampa de acessibilidade, tem que fazer, os banheiros tem que ter as barras. Então, assim, é um outro ponto que tem que ser visto. E o principal que engloba tudo e todos, é a questão da prevenção e combate a incêndio. Porque, assim, eu costumo dizer que quando pega fogo, não escolhe cor, não escolhe religião, não escolhe se é rico ou pobre, se é bom, se a pessoa é boa, se é ruim. Então, assim, na hora que pega fogo, morre todo mundo. Porque o principal problema de um fogo é o pânico das pessoas. Então, quando você agrega o pânico e a ausência de elementos que vão prevenir a propagação do fogo, acabou, não tem outra solução. Então, assim, casas de shows, restaurantes, lojas, tem sim, cada uma dentro da sua categoria, porque as instruções técnicas dos bombeiros, elas classificam cada função, tá? Eu não estou aqui para ensinar a fazer o projeto, mas só para as pessoas entenderem que, Thaís, mas eu tenho uma loja pequena, eu vou ter que ter a mesma solução, a mesma prevenção de uma loja de magazine, uma loja maior? Não. Cada função, cada estabelecimento, cada atividade, cada área, né? Cada área do estabelecimento. Então, existe uma tabela nas ITs, onde cada função, cada atividade, ela é classificada de acordo com sua área, tá? E lá vai ter, olha, para o seu estabelecimento é tipo A, tem uma área tal, então você precisa ter tais e tais e tais recomendações para prevenir o combate a incêndio. É lei, Léo.
Então, assim, não tem, gente. Não, eu não quero fazer. Eu sou amiga de fulano, de cicrano. Não existe isso. Você está lidando com vidas de pessoas. Agora desde a coisa mais simples, que é um escorregão num piso polido em excesso. Então, assim, desde um escorregão que a pessoa vai no hospital, fica lá com a perna quebrada, etc. Desde um escorregão até a prevenção e combate a incêndio, que é de um prejuízo muito maior, porque tem vidas envolvidas. Então, assim, donos de estabelecimentos, façam com coerência, procurem profissionais de cada área. E outra coisa, Léo, só também para não esquecer, outro ponto importantíssimo são as instalações elétricas, porque muitas vezes você vai fazendo os famosos puxadinhos, né? Também ocorrem puxadinhos, entre aspas, na parte elétrica, que você vai emendando um pouquinho ali, bota um bolo de fio. Isso também provoca incêndio, curto-circuito, certo? E é um dos elementos que podem vir a provocar grandes prejuízos. Então, assim, não custa nada a gente ter essa consciência, porque você está lidando com vidas, com outras pessoas. Então, vamos fazer o estabelecimento, seja ele qual for, casa de shows, restaurantes, lojas, lanchonetes, cada um tem sua classificação, sua exigência, sua categoria. Então, assim, são vidas que a gente está lidando. E assim, né, para evitar esses contratempos, tem a situação do... cada órgão, certo, para você consultar, né? Porque, por exemplo, aqui o pessoal se queixa de queda de energia. Um dos argumentos da Coelba, além, claro, a Coelba tem suas falhas e tal, é de que muitas ruas, muitos empresários, por exemplo, começaram a modificar, colocar equipamentos que puxam energia e tal. E não avisa a Coelba. E nada Coelba. foi informado. Aí, por exemplo, tem alguns locais, enfim, tem que ter uma vistoria de corpo de bombeiro, de tudo. Se seguir as normas, seguir as recomendações... Não tem problema nenhum. Não vai ter problema. Isso depois. Que você está falando é importante, porque assim, realmente não acontece de ninguém avisar na Coelba. A Coelba não é adivinha. Então, assim, por exemplo, eu pego um prédio antigo que só tinha, Léo, 3 lojas, tá? 3 salinhas minúsculas. E eu construo um prédio de 10 andares, boto 50 ar-condicionados, mais uns 100 computadores, ou seja, eu estou aumentando a minha carga e eu não comunico isso para a Coelba. A Coelba está achando que aquela edificação ainda continua com 3 salinhas e não com 10, 20, 100 ar-condicionados. Então, assim, todas essas alterações têm que ser comunicadas à Coelba. É o que eu disse. Existe sim as emendas, né, os puxadinhos na fiação elétrica. Isso não pode, além de provocar incêndio, curto-circuito, você prejudica a Coelba. Então tem que comunicar a Coelba. Olha, Coelba, eu estou alterando a estrutura da edificação de um ar-condicionado para 10. Então isso você tem que comunicar a Coelba. Assim como você tem que comunicar o Corpo de Bombeiros. Olha, eu estou abrindo um estabelecimento para tal serviço. O que é que eu tenho que ter para prevenção e combate? Não custa nada perguntar, gente. Você não é obrigado a saber. Você é obrigado a perguntar. Então não custa nada perguntar. Chegar na prefeitura, olha, prefeitura, eu estou fazendo uma reforma, estou alterando. O que é que eu preciso? Porque quando você lida com estabelecimento comercial, seja ele qual for, você tem a visão, não, do retorno financeiro, porque é um estabelecimento comercial. Mas você tem que ter em mente, principalmente, que você está lidando com outras vidas. Então, você tem que, sim, adaptar, seja qual for o seu tipo de estabelecimento, a atender essas pessoas da melhor forma possível. Thaís, eu quero agradecer aqui a sua participação, suas dicas, esse alerta aí para quem tem seu restaurante, quem vai fazer sua casa e, de repente... né, a sua casa de show, seu restaurante depois quer fazer festa. É verdade, a dica de hoje não foi nem dica, foi um alerta. Um alerta, então, assim, fique gravado isso, que é um alerta. Não custa nada perguntar. Tem a questão da prevenção e combate a incêndio, tem a questão da acessibilidade, porque as pessoas, também portadoras de cadeiras de rodas, têm que ir aos restaurantes, têm que ir às casas de shows, entendeu? Não é porque ele está na cadeira de rodas que ele vai ficar preso dentro de casa, é impossível, não deve. Então, os restaurantes, as casas de shows têm que ser adaptadas também para as pessoas que usam cadeira de roda. Então, assim, quem é dono de estabelecimento, seja ele qual for, tem que sim ter essa consciência e que fique o alerta. Muito bem, muito obrigado, Thaís Chicorel. Até a próxima terça-feira. Eu que agradeço.
levante a voz.